Aqui está a tua filha, Pai amado e querido Deus, Pai, a qual recebeu a incumbência nesta tarde, Pai, de trazer a tua palavra. Pai, eu te peço, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que o Senhor use a tua serva como o Senhor tem usado, Pai, todas as vezes, Pai, que ela sobe diante desse altar para pregar. Pai, que os nossos ouvidos e mentes estejam cativos de ouvir a tua voz falar com cada um de nós, Pai. Pai, eu te peço, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que quando ela tomar posse desse microfone não seja mais ela, mas seja o Senhor falando com a tua igreja. Pai, usa ela poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez. Nessa missão, eu me recordo da missionária Tati ontem falando a respeito de temer e tremer na hora de ministrar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela é como a espada de dois gumes. Ela penetra. E é uma responsabilidade, mas um caso inusitado aconteceu comigo hoje. Hoje eu acordei como nós cristãos, sabe? Cristãos raízes. A gente nunca acorda no 320 todos os dias. Tem dias que a gente acorda no 110 e olhe lá. E acordei assim, meio desanimada, meio cabisbaixa, em espírito de oração com o Senhor. Já tinha aberto o jejum na madrugada, orado, e estava ali na oração e na campanha de intercessão pela campanha que começa amanhã, a campanha Vivendo as Promessas do Senhor. E o Senhor me deu duas palavras e a princípio eu achei que essas palavras eram para hoje. Só que quando eu lia e examinava a palavra, obrigado filho, eu entendi que Deus estava ministrando em meu coração para toda aquela angústia, toda aquela tristeza saísse do meu coração. E eu entendi que naquele momento nenhuma daquelas duas palavras elas eram para o povo de Deus. Não que em um outro momento eu não venha compartilhar com vocês, mas hoje não era essa palavra para vocês. E eu ainda disse, Senhor, essa palavra é para o povo ou é para mim? E Ele me deu uma segunda palavra que coincidia com essa primeira e tinha tudo a ver com a primeira palavra que Ele tinha me dado. E eu entendi que aquela palavra era para mim. E aí foi aquele dilema, oração e o silêncio do Senhor e a hora passando e eu ali em espírito dizendo, Senhor, eu não vou pregar o que eu quero. O Senhor sabe que se eu não tiver palavra, o teu servo vai pregar, porque eu não vou se o Senhor não me der a palavra. E ali em espírito, até que um belo momento o Espírito Santo bem suave fala no meu coração, seguir em paz com todos. Aí sabe aquele suspiro que você faz assim, será que é da minha mente? Eu disse, Senhor, foi o Senhor que falou isso no meu coração, seguir em paz com todos. E eu sabia que essa palavra foi o apóstolo Paulo que falou. Eu disse, Senhor, então vamos procurar onde está essa palavra. E aí o Senhor me levou até o livro de 1 Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses no seu capítulo 5, quem tem sua Bíblia aí, abre. Capítulo 5. Eu vou fazer questão hoje de ler em duas traduções, nunca mais eu fiz isso, quem faz muito é o pastor Tiago. Mas eu vou ler do que está na minha Bíblia, que é Almeida Revisada e Corrigida. E eu vou ler na NTLH, que eu gosto muito, que é mais atual. Para que a gente entenda um pouco mais. Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor
que está no livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Algumas traduções dizem: segui em paz com todos. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. E o final do que Deus me deu foi esse: abstende-vos de toda a aparência do mal. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. E eu vou ler a tradução que está na NTLH. Eu vou começar a partir do verso 12 novamente, para que vocês vejam um pouco de diferença, mas que é totalmente tem sentido, claro, né? É só uma tradução mais atualizada. Pedimos a você que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Observe o que é que Paulo fala aqui, igreja. Aos que não são irmãos na fé. Ele fala isso: fazei o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom. Evitem todo tipo de mal. Eu gosto dessa tradução na NTLH, porque ela é mais atual. E para quem é novo na fé, eles entendem melhor o que a Bíblia ela vai falar para nós. Para a gente que é um pouco mais maduro, a gente consegue entender algo mais do que eles. Mas o que Deus falou no meu coração, igreja, isso aqui é para a nossa vida. E tem pertinência para o que nossa irmã Tati, ela falou conosco, na oportunidade que ela teve. A respeito da gente ter firmeza naquilo que a gente fala, da gente ter segurança no Senhor. E eu me recordo muito no que a nossa irmã Tatiane ontem falou, no final do estudo da EBD lá na nossa sede, a respeito da gente saber e entender para o que o Senhor nos chamou e ter firmeza e confiança naquilo, e o que Ele mandar, seja o grande ou seja o pequeno, a gente falar. Porque eu entendo e acredito que é dessa forma que a gente tem que obedecer ao nosso chamado diante de Deus. E hoje o Senhor falou bem forte ao meu coração, sabe, missionária Tati, quando Ele disse seguir em paz com todos, é porque nem sempre a gente vai concordar com o que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso chefe, o nosso irmão, o nosso líder, ele coloca sobre as nossas vidas como orientação, como dever. Mas o que Deus está dizendo é que ainda assim você precisa seguir em paz. Você precisa enxergar o que o Senhor quer. E o que Deus tinha falado ao meu coração, e uma das palavras que Ele tinha me dado, era a respeito de fazer como se fosse para Deus. Aquilo ali ardeu no meu coração como chama de fogo.
Porque o meu coração andava muito tempo entristecido a respeito de muitas coisas que eu tenho vivido na minha vida em si. Não ministerialmente também, mas na minha vida. Porque tudo que a gente faz, se a gente não fizer com alegria, a gente não sente que fez com prazer. E isso é na minha profissão. E eu gosto de trabalhar com crianças. E chegou uma fase da minha vida que eu já não tinha mais prazer em fazer aquilo por causa dos aborrecimentos com as pessoas. E quando o Senhor falou em meu coração, faça tudo o que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Eu entendi que eu não posso me preocupar com as pessoas, no caso que eu presto serviço, que não vai, ou vai de qualquer forma tentar menosprezar, diminuir, minimizar o meu esforço em fazer o meu melhor. Mas eu tenho que fazer aquilo entendendo que mesmo que aquela pessoa ela não se agrade do meu trabalho, da minha prestação de serviço, eu estou fazendo como se fosse para Deus. Eu me recordo também, eu não me lembro se foi a missionária Tati, se foi nosso líder ontem falando, que a gente não deveria fazer a obra de Deus relaxadamente. Mas quando a gente se coloca na dispensação do Senhor para fazer a obra dele, eu acho muito difícil a gente fazer de uma forma relaxada. Porque quando a gente tenta imitar Cristo, é quase que impossível a gente fazer as coisas do Senhor relaxado. Mesmo porque o Espírito, ele nos constrange a fazer o que é certo. Ele nos constrange a seguir a maneira certa que Deus quer. E quando o Senhor falou ao meu coração, louvado seja o nome do Senhor, eu fui meditar na palavra, louvado seja o nome do Senhor. E o verso 15, louvado seja o nome do Senhor, tu és maravilhoso Deus. Aleluia Deus. Diz o seguinte... Aleluia, Deus. Ninguém dê a outro mal por mal. Seguir o bem. Louvado seja Deus. Imagine se o Senhor, o nosso Deus, ele revidasse com o mal, todo o mal que fizéssemos. Como é que seria a nossa vida, igreja? E eu falo, não é dentro do templo, é na nossa vida cotidiana. Quando a gente fala e a gente ministra que há uma nuvem de testemunhas, a nuvem de testemunha, eles esperam exatamente isso. É o mal que fazemos, não é o bem. Porque o bem que fazemos para ele não tem importância. Mas basta a gente fazer sempre o bem, mas a gente faz um pouquinho ali. A gente chega no momento que a gente não está no dia bom. Que a gente não está no melhor dia, principalmente nós mulheres. Vamos colocar a culpa na TPM. Que a gente está na TPM e acorda com 2 pés esquerdos. E é problema hormonal. TPM é um problema hormonal. Não tem nada a ver com espiritualidade. É hormônio. Não é demônio. A gente tem que entender isso. E há hormônios que movem com o nosso aspecto. E a gente fica irritada assim. E a gente vai tratar todo mundo de uma forma mais difícil. Meu esposo que o diga. Ultimamente ele nem sofre tanto para a glória de Deus. Mas eu sofri por muito tempo e ainda de vez em quando acontece de eu estar naquele dia de TPM terrível que, se possível, os 2 vestem armadura para falar comigo. Porque os hormônios, ele modifica o nosso ânimo. E é um dia daqueles que alguém que está nos observando, porque há pessoas nos observando todo o tempo, vai dizer o quê? Ah, é essa crente? É ela, crente, que está irritada, aborrecida, sem saber que passamos por situações, mulher, eu estou falando da questão da mulher, os hormônios. E o homem tem os seus problemas também. Às vezes a falta do dinheiro, a falta do emprego, mas isso não quer dizer que seja uma via de regra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra fala, nunca pague o mal com o mal. Por quê? Porque se o Senhor fosse fazer da mesma forma que nós, como é que a gente ia estar? Imagine a situação da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É natural do homem ser mau por causa do pecado. Quem é bom, no caso Deus, né? A gente sabe que só Ele é bom. Paulo diz para seguir o bem. Se é para a gente seguir o bem, a gente sabe que para fazer o bem a gente tem que ter a identidade de Cristo, seguir a vontade de Deus para fazer o melhor de nós. Porque a gente nunca vai ser perfeito. A gente nunca vai ser perfeito. Mas a gente tem que seguir o bem. Louvado seja o nome do Senhor. O homem natural não faz o bem, mas o homem que tem Deus segue o bem.
Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Igreja, quando a gente fala isso, eu já ministrei sobre isso, e missionária Tati, isso queima a minha cabeça. Porque a gente conhece a história de Paulo, a gente que percorre as escrituras, algumas coisas a gente lembra, algumas não, mas a gente conhece a história de Paulo. A gente sabe o que Paulo sofreu na pele, o que é servir a Cristo. E quando o próprio Paulo fala que ele tem nele as marcas do Evangelho, tem nele, sabe o que é isso? É que Paulo não ficou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, só nas palavras, como muitas vezes nós ficamos. E eu falo nós generalizando a todos aqueles que dizem servir a Cristo. Porque numa grande parte a gente realmente faz, porque os frutos aparecem. Mas em outras partes até a gente esquece que falou aquilo. Quem lembra é Satanás, para nos afrontar, para nos acusar, dizer, você não falou isso, olha o que você está fazendo, totalmente diferente. Mas o Senhor não é assim. E Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 16 de 1 Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos, alegrem-se sempre. Eu não posso nem dizer que é fácil, porque Ele está nos orientando, mas a gente sabe o quanto é difícil a gente estar alegre sempre. Mas a gente precisa buscar essa orientação, não uma falsa alegria, porque a alegria verdadeira só tem no Senhor. Só tem no Senhor, porque se a gente buscar no humano, no físico, essa alegria a gente não vai encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, quando disse isso, ele estava preso, mas a alegria dele não estava na sua condição ou em circunstância, mas estava em Deus. Eu acredito nisso. Sabe por quê, missionária Tati? A senhora é uma prova viva disso, de uma pessoa que já passou por muitas situações difíceis na vida, até que a senhora imaginou que a senhora não ia suportar. Mas quando a senhora passou por tudo isso, a senhora entendeu e percebeu quem estava contigo o tempo inteiro, sem te abandonar, era Deus. E é Ele que todos os dias nos faz levantar e crer que amanhã vai ser um dia melhor, ou que hoje será um dia melhor, ou que mais tarde será melhor. Ele faz isso, só Ele faz isso. Então quando Paulo, ele fala isso, alegrem-se, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa alegria está nele. Pense aí, Paulo preso, Paulo encarcerado. A gente não sabe naquele momento do cárcere se ele já tinha sido açoitado, porque na maioria das vezes já tinha sido humilhado, já tinha sido rechaçado. Mas ele estava alegre no Senhor, porque ele sabia que tudo que ele passava era em amor ao Evangelho, era em amor a Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo, Deus. Louvado. Salmo 51, verso 12 diz, restitui-me a alegria da tua salvação. O verso 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz o seguinte, orai sem cessar. Eu já ouvi, missionária Tati, alguém dizer uma vez, não foi ministração não, foi em conversa, há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, que esse orar sem cessar você tinha que fazer de joelho. Imagine você orar sem cessar de joelho. O joelho não ia conseguir mais andar. Até a pessoa entender que o orar sem cessar independe de onde você esteja. Porque orar sem cessar quer dizer comunhão. Comunhão. Você pode ter comunhão com Ele aí onde você está sentado. Você pode ter comunhão com Ele no ponto de ônibus. Você pode ter comunhão com Ele no supermercado. Você pode ter comunhão com Ele no banheiro. Independe do lugar. O orar sem cessar é comunhão com Ele. Ande em constante comunhão com Ele. Orar sem cessar não quer dizer que só de joelho, ou só em pé, ou só deitado, ou só sentado. Não. Andando, louvando em espírito de comunhão com o Senhor. Esse é o orar sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adoração, santificação seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Orar não é só dobrar os joelhos. Orar sem cessar é não deixar de ter comunhão com Deus, porque orar é falar com Deus. E se falar com Deus, tem-se comunhão com Ele em todo tempo, em todo lugar, em toda situação. Tudo que eu falei aqui, o meu resumo, tem falando.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a respeito disso, eu estava lendo uma historinha de uma mulher que, uma amiga, né, como estamos aqui, tem os homens também, mas uma amiga chegou para ela e ela fez assim: você não pode orar de qualquer jeito. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, no início da minha caminhada. Você não pode orar de qualquer jeito. E eu tinha esse medo, meu Deus, como é isso que eu tenho que fazer? E quando a gente está novo na fé, tudo que a gente ouve, a gente guarda. E aí, meu Deus, como é? E essa mulher, ela ouviu que não podia orar de qualquer jeito. Deus só recebia a oração dela se ela estivesse de joelho com véu. E essa mulher, ela ficou turbada. E aí ela orou a Deus, e ela ficou tão turbada que ela orou a Deus e começou a falar com o Senhor: Senhor, como é isso? Como é que o Senhor só recebe a minha oração se eu estiver de joelho com o véu na cabeça? E aquela mulher adormeceu. E no sono, Deus se revelou a ela e deu um sonho a ela. Nesse sonho, ela estava dentro de um carro, subindo uma ladeira bem íngreme, bem alta. E junto com ela estava essa mulher que falou com ela que Deus só ouvia a oração se a pessoa estivesse de joelho com o véu. E quando as duas estavam subindo, elas perceberam que o motorista do carro não estava no carro e o carro estava subindo, e a qualquer momento ele ia despencar e cair de vez e elas iam morrer. E quando a mulher que estava do lado dela, que tinha dado essa orientação a ela, viu aquela situação que elas iriam morrer, ela fez assim: eu não posso orar a Deus porque eu não estou aqui, não tem lugar para eu colocar os meus joelhos e eu não trouxe o meu véu. E essa mulher do sonho, ela disse que no mesmo instante que ela viu o carro ia descer desgovernado, ela ergueu a mão e clamou a Deus. E pediu ao Senhor que a livrasse elas desse momento difícil. E começou a clamar ao Senhor por livramento, a clamar ao Senhor por livramento, a clamar ao Senhor por livramento. De repente, quando ela abre o olho ainda no sonho, aparece o motorista conduzindo o carro e tirando elas desse precipício. E o que é que esse sonho, louvado seja, eu estou toda arrepiada aqui, louvado seja o nome do Senhor, quer dizer a mim, a você, e disse a essa mulher nesse momento, que independe do jeito que você vai orar, o que importa é o seu coração, como tem concordância com o que você falou um pouco de tempo. Deus, quando Ele quer se revelar a nós, Ele nos chama para ir em Itapuã. Ele nos chama para sentar na beira da praia. Ele nos chama para se recolher em algum lugar, ou até no meio da multidão. Ele consegue chamar a sua atenção e fala com você. E se você tiver ouvido, você vai ouvir. Porque não é esse ouvido, é o ouvido mais especial, para ouvir e atentar ao que Deus está falando ao nosso coração. E aquela mulher, quando ela despertou, ela entendeu que independente do joelho no chão, o véu na cabeça, ela podia fazer isso se ela quisesse. Mas se ela estivesse num lugar que necessitasse da intercessão dela, bastasse ela erguer a mão e chamar o nome do Senhor Jesus, que Ele ia operar, que Ele ia fazer, que Ele ia libertar, que Ele ia se achegar e fazer morada onde ela pedisse em oração. Essa história, para mim, para você, o pastor Tiago está fazendo a transmissão pelo Facebook. Essa história para mim, para você que está assistindo, para quem está aqui no templo e para quem está ouvindo, porque nós não pregamos apenas dentro do templo, nós pregamos para toda a vizinhança, todo aquele que quer ouvir. O nosso líder ontem disse que tem ardido no coração dele a palavra que o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito Santo quer falar, ele fala para todos aqueles que têm o coração disposto a ouvir. Porque ouvir é algo que eu sempre falei aqui, já até contei a história do meu filho, que o meu filho ouve, mas não escuta. Ouvir é algo, escutar é outra coisa. Se você escuta, você absorve. Se você ouve, deleta. Então a gente precisa escutar o que o Senhor fala ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 18 diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E já teve momento em minha vida, missionária Tati, já teve momento em minha vida, igreja, que me faltou o dai graças. Me faltou o dai graças. E quando eu entendi que independente da minha situação financeira, da minha situação física, da minha situação conjugal, da minha situação ministerial, da minha situação como pessoa,
Eu tinha que dar graças a Ele, que vive e reina, a que me chamou, que me comissionou, o que tem me chamado de filho, o que não tem me abandonado, não tem me desamparado. A Ele eu tenho que dar graças, a Ele que eu tenho que render louvores, independente da minha situação. O apóstolo diz o quê? Não vejo, como é? Não vejo que, não enxergo o que você está vendo. Como é que ele fala? Não olhe o que você está vendo. É bem redundante isso, mas é exatamente isso. A nossa luta é no espiritual. A nossa luta não é contra o homem, nem contra a mulher, nem contra quem se levanta, nem com quem arreia, sabe? Trabalho com quem joga pó, com quem joga pólvora. Não é contra eles. Deus mostra eles a nós, mas não é contra eles. É contra os espíritos malignos que agem através da vida deles. E é contra esses espíritos que a gente tem que lutar. A nossa luta nunca vai ser no reino físico, mas é no reino espiritual. E se a gente não trouxer a nossa luta onde a gente pode vencer, porque sozinho a gente não pode, é com a ajuda do Senhor. É pelo nome de Jesus que a gente vence. Porque se for por nossa força, a gente perde qualquer batalha. A luta no campo humano a gente perde, mas no espiritual a gente é mais que vencedor. Porque a gente tem um Deus, é o leão da tribo de Judá. Se a nossa conexão estiver com Ele, nada vai conseguir nos vencer. Humanamente falando, a gente pode perecer, a gente pode sucumbir, a gente pode cair, mas a igreja de Cristo unida, ela prevalece, ela vence. Porque se a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não vai prevalecer, mas não é contra mim. É contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não sou eu sozinha. Fazemos parte de um corpo. E aquele que acredita que a igreja de Cristo é um só, não é. Somos nós todos reunidos em unidade. Porque quando o Senhor fala, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Quando Ele fala, nós somos o corpo, não é só um dedo, não é só uma mão, não é só uma perna, é todos. Para que o corpo possa se mover. Então, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus, Tu és maravilhoso. Paulo não disse por tudo, mas em tudo. Quando damos graças a Deus em tudo, não vemos que atrás de um mal existe um bem maior que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 19 diz, não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Se falamos em apagar, se falarmos em apagar, podemos pensar que está aceso. E se está aceso, está vivo e ativo. Paulo quis dizer, olhem, o Espírito está vivo e ativo. Agora depende de vocês deixarem ele agir. É forte. É forte. Porque se o Espírito Santo ele está vivo e ativo dentro de você, Tatiana, dentro de mim, dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo nós. Todos nós reunidos. Se o Espírito está vivo e ativo dentro de nós, e nós permitimos o Espírito agir com toda a sua essência, força e atividade, como é que vamos deixar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as adversidades tomar conta? Sabe? As dificuldades, sabe? A falta de alguma coisa na nossa vida. Se não, louvado seja o nome do Senhor, se não permitirmos Ele agir na sua totalidade em nossa vida, todas essas adversidades nos entristecem. Todas essas, lembra que eu falei que eu acordei, sabe? Não muito legal, mas não foi, foi meu momento. Mas eu entendi que se eu permitisse, o Espírito continuaria se expandindo. Mas se eu não permitisse, eu iria extinguir. Ele não teria a totalidade da essência dele. E eu continuaria mal. Talvez nem ministrasse. Talvez eu estivesse sentada ali cabisbaixa. Talvez eu estivesse como Ana, que quando ela subia com Elcana e Penina, a Penina pirraçava ela entristecia, chorava e não comia. E muitas vezes a nossa cabeça, ela está tão assoberbada com tantas coisas, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas lutas, que quando vem o refrigério do Senhor, a gente não tem prazer em contemplar e se alegrar. Porque são tantas as lutas, são tantas as adversidades. Então, quando a gente permite que o Espírito ele se manifeste na sua totalidade, a gente não vai permitir que ele venha a ser extinto no meio de nós.
Aleluia. A causa do Espírito muitas vezes não agir é nossa. Quando Davi pecou, ele pediu para que Deus não retirasse dele o seu espírito, lá em Salmo 51:11. Porque ele sabia da importância que tinha o Espírito Santo em sua vida. Você sabe a importância que o Espírito Santo tem em sua vida? Essa pergunta é uma pergunta profunda. É uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias, sabe? Sabe, pastor Tiago? Sabe, missionária? Sabe, igreja? Se a gente entender, mas entender e colocar em prática. Eu tenho um testemunho que está sendo gerado. Igreja, que testemunho. O pastor está doido para contar. Disse a ele, fique quieto. Daqui a mais ou menos umas 2 semanas eu tenho um testemunho para contar. Que esse testemunho tem muito a ver com a gente entender os sinais do Senhor e agir. É entender, não é só ouvir, não é só prostrar, não é só orar, é entender o que ele fala e agir. Então assim, eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, mas eu prefiro esperar concretizar para eu testemunhar. Porque é muito melhor a gente dar o testemunho da conclusão do que do processo, não é melhor? Porque o processo, cada dia a gente vai contando um pouquinho. Mas a conclusão é bem melhor, porque aí o Senhor já foi bater o martelo. E não há nada que possa impedir o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Entre outras coisas, Paulo quis dizer: não limitem a ação do Espírito de Deus. O verso 20 diz: não desprezeis as profecias. Provérbios 29:18 diz: sem profecia o povo se corrompe. O verso 21 do livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5: examinai tudo, retende o que é bom. Aleluia, Deus, tu és santo. Sobre examinar a Bíblia, diz para examinarmos a própria Bíblia e para que o homem se examine. Mas nesse texto Paulo está dizendo sobre a profecia, assunto esse que ele falou no versículo anterior, sobre examinar e reter. E deixar-me dar um exemplo, no caso, examinar e reter. Então, o que acontece? Algo que Deus falou até comigo, até comentei com a senhora, não foi? Sobre as profecias que a gente recebe. A gente já ouviu, ouve e a gente fala, né? Que a gente não tem que julgar o profeta. Não pode, mas é a profecia. Mas muitas vezes a gente confia tanto no profeta que o que é que a gente faz? Recebe a profecia. Pelo fato da gente ter intimidade, saber que o profeta é um homem de Deus, saber que a profeta é uma mulher de Deus, a gente recebe aquela profecia como se 100% daquela profecia fosse de Deus. E muitas vezes, pastor, a gente acaba dando preço por isso. Por a gente acreditar, a gente não examinar e reter só o que é bom. E muitas vezes, e muitos têm perecido por isso. Porque tem visto o tempo passar, a hora chegar, a idade chegar e não se cumprir. Por quê? Porque creu 100%. Porque conhecia o profeta, até porque não conhecia, mas eles falam algo que tocou e que você sabia que só Deus sabia. Mas algumas coisas foram ditas não da forma que Deus queria, mas da forma que o profeta interpretou. E aí está o porquê. Por isso que fala, examine e retém o que é bom. Retenha só o que é bom. Bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando receber uma profecia, guarde. Se for de Deus, se cumpre. Caso contrário, não se cumpre. Eu já contei isso várias vezes. Eu não sei se o pessoal do Facebook, quem é conhecido meu, já me viu ministrar, eu já falei isso. No meu início da fé, na minha caminhada, eu era bem nova na fé. Eu tenho o quê? Vai fazer 18 anos de evangelho? Quase isso, né? E eu congregava na igreja neopentecostal e não tinha essa coisa do Pentecostes, realmente, né? E aí, quando eu conheci um homem de Deus, por intermédio de amigos, e falavam muito dele, você tem que conhecer ele é um homem de Deus, ele libera a palavra, sabe aquela coisa assim, você querer saber o que Deus dizia para você? Naquele dia Deus não disse nada. Sabe aquela frustração? Eu nunca tinha ouvido alguém falar aquilo. Falar
de Deus para uma outra pessoa. E aí, a segundo encontro, nada. Esse senhor não falou nada. E eu estava com o pastor já. A gente já estava casado ou estava noivo? Ia casar. Ia casar. E aí, aquela ansiedade, eu ficava doida. Quando ele estava na casa desse casal de amigos, eu ficava doida para ir para lá. E nada, por um tempo, ele não falou nada. Falou para o pastor, mas não falou para mim. E eu já estava renegando mais. Aí, num determinado momento na conversa, eu perguntei algo a ele sobre isso. Como é que acontece? Curiosa. E aí ele falou assim: o Senhor fala comigo e quando é para eu falar alguém eu falo. Aí eu curiosa, sempre fui muito curiosa em saber das coisas. Quando eu consigo, quando é para ler, eu leio. Quando eu pergunto, eu pergunto. E aí conversando, né, já tinha feito amizade com ele. Ele sempre falava muita coisa ministerialmente para o pastor Tiago. Ele já tinha sido falado do chamado de pastor, mas não tinha falado muitas coisas. Não ele, uma outra pessoa. Resumindo a conversa, num belo dia ele conversou comigo e aí falou algo de Deus para mim. Naquele momento eu fiquei toda entusiasmada. Aí pegou e fez assim: deixa eu te falar uma coisa. É como se Deus tinha, claro que Deus sabia. Ele fez assim: eu vou lhe dizer uma coisa. Minto. Eu perguntei a ele: e como é que a gente sabe que isso é de Deus? Eu fui ousada. Não o que ele tinha dito a mim, mas o que os profetas falavam. Ele disse assim: eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou te ensinar e nunca mais você esqueça. Falou para mim e para ele: tudo que me dizem em profecia, eu coloco em uma prateleira na minha casa. Aí eu fiquei assim olhando para ele, nova na fé, filha, totalmente neófita. Eu coloco numa prateleira na minha casa. E se for de Deus, aquilo acontece. Mas se não for de Deus, não acontece. Filha, depois daquele dia, minha mente mudou. Eu não tinha muita intimidade com o Pentecoste, realmente, com o movimento pentecostal eu não tinha. Mas eu tinha ele como referência e algumas pessoas que eu via, não tinha esse movimento ainda na internet. Tinha mais nas igrejas mesmo. Depois daquele dia, nunca mais. Nem eu fiquei ansiosa, nem me frustrei. E todas as vezes o que eu fazia, quando alguém liberava uma profecia para mim, eu colocava na prateleira. Não ficava ansiosa. Quando era de Deus, acontecia. Quando não era de Deus, demorava tanto que eu esquecia. Então eu aprendi isso. Eu aprendi, depois de um tempo, o pastor Tiago começou a falar, porque alguém falou, acho que foi o missionário Fabrício, que ele disse que ele botava 2 cestos fora da igreja. E tudo que prestasse, ele botava no cesto bom para levar para casa. E o que não prestava, quando ele saía da igreja, ele jogava no cesto de lixo e ficava para ser jogado fora. E a gente precisa fazer isso, igreja. Porque quando o Senhor fala, através da palavra, pelo apóstolo Paulo, que a gente tem que examinar e a gente só reter aquilo que é realmente genuíno de Deus, a gente vai viver muito mais feliz, muito melhor, sem frustração, sabe? Sem medo de não acontecer, sem pânico. Porque tem coisa, missionária Haddad, que você sabe que ele falou com você não vai ter dúvida. Mas quando usa outras pessoas, tem que ter, a gente não vai julgar o profeta, mas a gente pode ter variação. Enquanto não se confirmar do próprio Deus na sua vida, porque quando há confirmação você não vai duvidar. Mas quando não há confirmação, coloca para prateleira, coloca no cestinho, porque você vai ficar em paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o verso 22, que é o final da minha palavra de hoje. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. O mal é aquilo que se opõe ao bem. O Salmo 1, verso 1, que meu filho sabe de cor salteado, eu acho que foi a palavra que Breno mais pregou em todo o ministério do pai dele. 3 anos. Quantos anos você tem de ministério, pastor? 4 anos? 5? Vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos de ministério. De ungido como pastor, né? Era Salmo 1. O salmo todo, mas o verso 1 ele já sabia. Louvado seja o nome do Senhor. E fala o seguinte: anda, detém e assenta. Que fala, deixa eu ir aqui, melhor, porque aqui está mais. Salmo 1, como é bem-aventurado. E o que mais? Não, você falou 2 vezes. Esse detém. Exatamente. Deixa eu ir aqui, ó. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Exatamente isso. Anda, detém e assenta. Característica das decisões pessoais. Sabe o que é isso? Decisões pessoais. Anda, você que decide. Detém é o que? Parar, ficar. Louvado seja o nome. E assentar. São ações. E tudo quem pratica, eu e você. Você só anda com aquilo que te faz mal se você quiser. Você só para com pessoas que te fazem mal se você quiser. E se você só se assentar no meio de pessoas que vão te fazer mal se você quiser. É o que a palavra está falando no verso 22. Saia da aparência do mal. Se afaste da aparência do mal. Queira bem longe de você a aparência do mal. Por quê? Porque a gente sabe que essas coisas contaminam muito mais o nosso espiritual do que o físico. Essas coisas que nos fazem mal, muitas das vezes, a nossa visão não atrapalha. Mas o espiritual é o que mais joga a gente para as coisas que vão nos afastar da... Resumindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero que a igreja tenha recebido essa palavra, porque o Senhor falou ao meu coração com essa palavra de uma forma profunda, mas de uma forma profunda mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que verdadeiramente a gente siga em paz com todos, a gente procure fazer sempre a vontade de Deus, a gente não se assente, a gente não fique na presença daquilo que faz mal, daquilo que a gente sabe que não vai permitir. Que a gente cresça no Senhor, que a gente cresça na graça do Senhor, que a gente cresça no conhecimento do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.